Bom, tudo bom, pessoal? A gente está aqui começando agora, né, a resolução da segunda lista de exercícios que eram destinados para a sala, né? E o assunto dessa segunda aula é a questão da análise de gráficos. É um tema relativamente simples e que envolve mais a parte de interpretação, né, do próprio texto do que, enfim, um assunto, uma matéria a ser estudada, né? Por isso que vocês estão vendo aqui que a gente começa pela questão 6, né? Porque, como vocês vão ver, ou já viram, dependendo de quando estão vendo esse vídeo de resolução, eu vou acabar resolvendo mais questões dentro de sala. Acabei pegando algumas questões que eram para vocês fazerem em casa e vou resolvê-las, já resolvi ou vou resolvê-las de novo falando aqui, né? Dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo. Elas dentro da própria sala de aula para realmente fazer mais essa parte prática, que nesse assunto é o crucial. Repetindo, né, não é um assunto muito teórico, envolve muita interpretação, então é bastante importante essa parte do treinamento. Vamos começar aqui. Então, questão 6, né? Se a gente olhar aqui, ela fala o seguinte, né? Uma tabela compara a eficiência, correto? De 5 lâmpadas, L1 a L5 que ele nomeia. E aí ele fala que é em lumens por watt. A L1 tem 15, a L2 tem 60, a L3 tem 80 e a L4 20 e a L5 por último tem 100. E aí ele pergunta, se um consumidor busca a lâmpada que produz mais luz consumindo menos energia, qual ele deve escolher? Aqui é uma interpretação relativamente simples, né? Se essa tabela que ele está falando aqui, né, mostra a eficiência, como eu já repeti aqui, a que tem maior eficiência, que no caso a gente percebe que se trata da L5, né, que tem um número 100, vai ser a eficiência de uma lâmpada, ela se baseia exatamente no quê? No que a questão está pedindo, né, que é produzir mais luz consumindo menos energia. Então, nesse caso, é uma questão relativamente simples, né, a L5 vai ser a resposta, por ela ser a última, vocês vão ver lá quando vocês tiverem ou já resolveram, né, essa questão. A L5 é a alternativa E, né? Esse é o gabarito da questão 6. Bom, indo agora aqui para a questão 7. Vocês viram que eu coloquei até junto, né? Questão 7 e questão 8, elas vão tratar aqui, né, de uma questão que vocês vão ter que saber fazer porcentagem, né? Junto a essa análise, né, de interpretação mesmo que eu já comentei. Então vamos começar aqui pela 7. Um infográfico sobre o desmatamento mostra uma barra vertical para o ano de 2020 e outra para 2021. A barra de 2021 é 25% maior que a de 2020. Se em 2020 foram desmatados 8 mil, né, quilômetros quadrados, né, na área, qual a área representada pela barra de 2021? E aí aqui é o seguinte, né, envolve um conhecimento de porcentagem, como eu falei. Quando vocês querem fazer 25% de algo, vou colocar X aqui, o que a gente faz? A gente, em geral, faz, né, 25 sobre 100, né, que é a definição propriamente de 25%, vezes, né, o número que a gente coloca aqui. Só que aqui a gente vai descobrir quanto é 25% desse número em questão. Não é isso que a questão quer. O que a questão quer? Ela quer 25% maior. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui? Não é só descobrir o 25%, é o 100%, tá? O que é o 100%? 100%, se a gente for fazer em geral, né? Vocês vão ver que é 100 sobre 100, 100 sobre 100 é 1. Mais, né, o 25%. Porque aí dá o 25% maior. É o tudo de um número mais isso aqui, ó. E aí, como a gente já viu, o 25%, se a gente for reduzir, né, 25 sobre 100 que a gente já tinha feito, vai dar 0,25, então a gente precisa desse valor aqui, 1,25. E aí o que a gente usa, né, com esse valor aí? A gente vai pegar esse valor e colocar nos 8 mil, para a gente descobrir quanto que é o de 2021. Então, fazendo aqui agora, né, 8 mil, que a gente vai fazer vezes. Pra gente transformar, a gente colocou isso em vírgula, né? Mas tem um jeito pra gente cortar esses zeros e tornar essa multiplicação um pouco mais fácil. A gente coloca isso aqui, ó. 125 sobre 100. Por quê? Porque daí vai dar os mesmos, né? 1,25 que a gente tá falando aqui. E aí corta aqui, ó. 2 zeros. Com esses 2 zeros que eles já vão dividir, vai ficar 80 vezes 125, né? A gente vai
fazer agora aqui essa multiplicação. Fazendo aqui, né? Os números de baixo eles vão dar tudo zero, né? Porque 0 vezes qualquer número é zero. Então, 1, 2, 3. E o 8? 8 vezes 5, 40. Sobre o 4. 8 vezes 2 é 16, né? Mais 4 vai dar 20. E 8 vezes 1 é 8. Mais os dois que subiram, né? Vai dar 10. Então, a gente percebe aqui que o resultado encontrado, né? É o valor de 10 mil. Então, qual que é a alternativa aqui? Seria letra C. Ok? Questão 7, resposta é a letra C. A 8, vocês vão ver que é bem parecida, né? Ele coloca aqui: o histograma de notas de uma turma de 40 alunos mostra que 10% tiraram nota entre 0 e 2, 20 entre 2 e 4, 30 entre 4 e 6, 30 entre 6 e 8 e 10 entre 8 e 10. E aí a pergunta que é o quê? Quantos alunos tiraram nota igual ou superior a 6? E aqui tem que basicamente encontrar quais são as porcentagens que estão entre 6 ou superior a 6. Né? A gente percebe que é essa daqui, ó, que é 30 entre 6 e 8 e 10 entre 8 e 10. Né? A gente não pode pegar esse valor aqui, ó, 4 e 6, por quê? Porque vão ter alunos, né, vão ter alunos com tais notas que não tiraram exatamente 6, né? Vão ter tirado menos. Então a gente tem que acabar tendo esse cuidado aqui, por isso que a gente pega só essa amostragem que eu grifei. Se a gente somar, né, 30 mais 10% vai dar o quê? 40%. E aí ele quer saber quantos alunos tiraram. Se é 40% desse total aqui, ó, 40 alunos. Então, como que vai ficar no nosso cálculo? Mesma coisa, a gente já viu que 40 sobre 100, 40% é o quê? 40 sobre 100. E aí, qual é o valor que a gente quer saber? De 40 alunos. Vai fazer muito parecido, né? A gente vai cortar aqui com esse aqui e tem como cortar esse zero com esse zero, para facilitar a nossa multiplicação. No final, sobrou o quê? 4 vezes 4. Vocês não concordam? 4 vezes 4, 16. Então, aqui, resposta da 8, também C, né? Tanto a 7 quanto a 8, gabarito letra C. Indo agora aqui para 9, né? A 9 aqui ficou meio desregulado do jeito que eu coloquei aqui no tablet, mas dá para entender. Ó. Vamos seguir aqui, ó. O gráfico, o gráfico segue, né, e mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Beleza, e aí aqui tem um gráfico, né, para a gente seguir. Aqui mostra as unidades vendidas e aqui nessa outra reta o mês. Então aqui a gente percebe, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São 5 meses aí envolvidos. E aí ele fala o seguinte, né? Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa. E dá para ver isso aqui, ó. Eles venderam só 700, é o menor número, né? Comparando com 2.500, tanto de agosto quanto de setembro, e 2.800 de outubro e 2.700 de novembro. Beleza. E aí ele coloca que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Como a gente já vai precisar, tá, desse número de dezembro, vamos descobrir, ó. Então vou colocar aqui, ó, dezembro, ele falou que é a média aritmética, correto? O que é a média aritmética? É basicamente a gente somar, isso aqui vocês vão ver, né, em assuntos futuros, provavelmente, próximas aulas, mas já adiantando, média aritmética a gente vai ter que somar todos esses valores, correto? E dividir pela quantidade de tempo, que no caso aqui, como a gente já viu, são 5 meses. Então, se a gente somar aqui, ó, 700 mais 2.500 duas vezes, né? Porque foi tanto em setembro quanto em agosto. Mais 2.800 de outubro, né? E o 2.700 de novembro. E aí, como a gente falou, são 5 meses. Se vocês forem fazer, né, toda essa a soma, né, essa adição, fazer essa divisão, que é um cálculo mais simples, vocês vão ver que vai dar esse valor aqui, ó, 240. Esse é o valor. E aí foi o que ele falou, né? Vocês vão ver aqui, dando continuidade ao texto, né? O que ele coloca? O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro, percebe-se que reduziu mesmo, né? A gente foi aqui de novembro, que está 2.700, e foi para 2.240, né? Em dezembro. Então, realmente diminuiu. E aí ele faz uma projeção, né? Que se essa redução se mantiver constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho, então menos do que 700, né?
apenas no final de 2012. Só que daí a questão vai falar o seguinte: o diretor financeiro rebateu imediatamente, mostrando que, mantida essa tendência, isso aconteceria já em... E aí ele quer saber o mês que isso acontece. Aqui, cara, a gente tem que tomar como referência quando é o mês que começou esse decaimento, né, das vendas. Se a gente for ver, vai ser aqui, né, ó, vai ser novembro. Novembro é o primeiro decaimento, né? Outubro estava 2.800, cresceu, né, em relação a setembro, já novembro já caiu. Então vamos pegar como referência 2.700. Para quê? Porque aqui, cara, a gente tem 2.700 e ele quer fazer essa projeção em relação a ficar pior do que julho de 2011. Julho de 2011 foi o 700. Para ficar pior que julho, quanto que eu vou ter que perder de unidades vendidas? Aqui vai ficar claro, né, que eu vou ter que perder 2.000, né? 2.700 menos 700, 2.000 unidades eu vou ter que perder. E eu sei, aqui, ó, e aí ele quer saber a quantidade de meses que leva, né, para eu perder isso aqui, ó, correto? Como que eu vou saber isso? Porque eu sei, ele fala, né, que vai se manter constante, né, essa redução. Ele faz essa projeção, então a gente tem que levar isso em consideração. Por quê? Porque aí eu consigo, né, fazer uma projeção. Por exemplo, aqui de novembro, e se a gente pegar isso aqui, ó, a gente foi de 2.700 para 2.240. Isso aqui, cara, vai envolver o quê? Uma perda de quantas unidades vendidas, né? 460, fazendo a subtração dá isso aí, né? É o que a gente perde de unidades vendidas. Isso em um mês, porque foi de novembro para dezembro, correto? Então aqui virou uma regra de 3, né? Porque se em um mês eu perco, né, 460, né? Em quanto tempo, quantos meses eu vou perder 2.000? Aí aqui vai virar uma regra de 3, cara, que vocês vão ver que vai ficar se vocês forem fazer certinho, eu não vou nem perder um pouco meu tempo, né? A gente vai ficar 460x e do outro lado 2.000. Para facilitar, né, aqui a divisão, a gente corta esse zero com esse zero, vai ficar 200 dividido por 46. Isso aqui não vai dar um número exato, mas vai dar o quê? 4, alguma coisa. Como é mês, eu levo em consideração só esse primeiro número, que vai ser a nossa resposta o quê, então? O quarto mês. Então a gente viu que o diretor financeiro estava certo. Não vai ser só no final de 2012, vai ser logo no início, né? Quarto mês. Quarto mês do ano é qual? Abril. Correto? Então uma questão um pouco mais chatinha, questão do número 9, né? Tinha muito texto, tinha que fazer alguns cálculos, um pouco mais extensos, né? Enfim. Vamos para a questão 10 aqui, ó. Vamos seguir aqui ela. Né? A gente percebe aqui, ó, o serviço de meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. E aí ele fala, né, que depois dessas informações a prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Tem um alerta cinza, né, sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 e a umidade relativa do ar inferior a 40. O laranja, quando a temperatura variar entre 30 e 40 e a umidade ficar abaixo de 30%. O vermelho, quando tiver superior a 40 a temperatura e a umidade relativa do ar for inferior a 25. E aí ele fala, né, que houve um resumo, né, da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias e apresentado um gráfico, que é esse gráfico aqui, ó. Correto? E aí ele fala que decorridos os 15 dias, né, foi obtido o seguinte: no dia 1 teve alerta cinza, no dia 12 alerta laranja, no dia 13 alerta vermelho. E aí ele quer saber em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente. O que a gente vai ver aqui, ó? Vamos ver no primeiro dia, correto? Primeiro dia, ó, a temperatura tá menor que 40. Já segue o que tá aqui no alerta, e o alerta do primeiro dia foi cinza, né? Então se a gente for ver aqui o cinza, ó, é uma temperatura inferior a 10. Vamos ver se a temperatura tá inferior a 10, ó. A temperatura, como vocês estão vendo aqui, né, é o tracejado, é a linha contínua, desculpa, né? O tracejado é a umidade. Então, a linha contínua tá aqui, ó, no primeiro dia. O 10 estaria aqui, ó. Tá vendo que tá abaixo? Então, até aí o dia 1 tá certo. A umidade relativa fala que tem que estar o quê, né? Tem que estar inferior a 40. Beleza, vamos ver se está inferior a 40 lá. Tá inferior, né? Onde está o 40? Onde está a nossa umidade relativa? Então, a gente percebe que o quê? O dia 1 foi um alerta correto.
O dia 12, cara, vai envolver uma pegadinha aqui, tá? Se vocês pegarem aqui, esse é o dia 12, correto? Vamos aqui indicar, ó. A temperatura dele foi exatamente 40 e a umidade relativa dele foi 20. Só que no dia 12 foi alerta laranja. O que diz o alerta laranja? Que a temperatura tem que variar entre 30 e 40 e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30. Como a umidade está 20, essa parte aqui tá certo? Só que o que está errado aqui? A temperatura. Porque ele fala que tem que ficar entre 30 e 40. E a temperatura está exatamente 40. Então não pode ser, porque não está entre, correto? Então dia 12 foi um alerta errôneo. E vamos analisar por último, né, aí o dia 13, que é esse aqui, ó. A gente percebe, né, ficou meio errado aqui, ficou meio ruim de ver, né, mas o dia 13 aqui, ó, nesse gráfico, ele tá com uma umidade relativa bem aqui, ó. Então tá abaixo de 40, né? Tá menor que 40. E a temperatura tá aqui, ó. Tá exatamente no 30. Correto? Então vamos ver que o dia 13 foi alerta vermelho, né? No alerta vermelho, ó, a temperatura tem que ser superior a 40. E a temperatura já tava no 30, né? Então no dia... Deixa eu até ver se eu tô olhando o dia certo. Desculpa aqui, viu, pessoal? Eu fiz um engano aqui. Eu estou analisando dia 14. Vamos continuar aqui nossa análise. O dia 13 é esse. Se vocês forem ver, ó, a temperatura está maior que 40. Então essa parte está correta. O que está incorreto é a umidade do ar. Ó. A umidade do ar está exatamente no 40. E ele fala aqui, ó, que é quando é inferior a 25. Então não pode ser essa, certo? Então o dia 13 foi mais um dia errado. Ele pergunta quais são os dias que o aviso foi emitido corretamente. No caso, fica aqui como alternativa A, né? Só o dia 1. Beleza? Então aqui a gente completou, né, as 10 questões que são destinadas para vocês fazerem em casa. Como eu falei, algumas delas eu vou acabar resolvendo na própria sala de aula. Eu já resolvi, né, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E aí é isso. Qualquer dúvida, né, a gente vai sanando nas aulas e até a próxima lista de resolução, né, de exercícios, ok?